Bom dia, galera! Esse é mais um Voe Mais Alto, nosso programa semanal e gratuito de coaching para você voar mais alto na sua carreira, nos seus negócios, na sua vida. Vambora! Hoje é mais uma quarta-feira, minha voz ainda tá rouca, como vocês podem perceber. No último Periscope já tava assim, mas aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso incrível de 4 dias de imersão, mais uma formação de coaching para ajudar vocês a voarem mais alto, muito mais alto. E foi fazer um coaching, a gente fala positive coaching, né? Que é o coaching com a psicologia positiva aplicada. Bom dia, Camila. Bom dia, querida. Bom dia, Luizinho. Bom dia, galera que tá chegando aí. Fui fazer essa formação incrível. Quando a gente fala em psicologia positiva aplicada, tô sem voz, Raquel. Tô aqui, ó, fazendo um esforço para vocês me entenderem. Espero que vocês consigam. Bom dia, Will Maurício. Saudades, Raquel. Saudades mesmo, viu? E apesar da voz, eu tô só rouca, Will. Tô só rouca. Não tô doente, não. Eu tava aqui explicando que essa voz, ela... Oi, Vitor. Bom dia. Ela é fruto, já tava rouca antes de ir pro curso na quarta-feira passada. Quem tava no Periscope de quarta-feira passada. Bom dia, Nath. Já deve lembrar que eu tava com a voz assim já, um pouco rouca. Mas aí eu fiquei de quinta a domingo no curso de imersão e formação de Positive Coaches. Foi simplesmente incrível. Quando a gente fala de psicologia aplicada, que é o caso do Positive Coaching, a gente fala em 30 anos de estudo de seríssimos pesquisadores das mais sérias universidades, especialmente das universidades americanas, as mais referência, né, em termos de psicologia, como a Universidade da Pensilvânia, a Universidade de Colômbia, a Universidade de Miami, outras universidades que se dedicam a realmente estudar o porquê que a gente age de determinadas maneiras. E só para dar assim um geral para vocês do que significa isso. Bom dia, Feluís, seja bem-vindo. Só para dar um geral assim do que significa isso. Isso acontece assim, só para vocês entenderem o que é a psicologia normal, a psicologia tradicional e a psicologia positiva aplicada. Quando a gente fala em psicologia, por exemplo, quem faz um curso de faculdade de psicologia e se torna psicólogo, aprende sobre as disfunções do ser humano. Então, é por isso que apenas um psicólogo e não um coach não pode, só um psicólogo e nenhum outro profissional, além do psicólogo, psiquiatra e dos médicos, pode tratar, por exemplo, pessoas que têm depressão ou outras doenças disfuncionais. A gente chama de disfuncional aquilo que tira a pessoa da sua normalidade. Então, uma depressão, por exemplo, faz com que a pessoa haja de uma maneira que não é funcional, ela está disfuncional. Trabalho com vendas diretas, sempre quando vou abordar uma cliente bonita, sempre trava um pouco. Aí, esse tema para você hoje, viu? Só tô dando aqui uma geral para vocês do que é a psicologia positiva, que eu acho legal compartilhar com vocês essa experiência. Então, o que acontece? O psicólogo trabalha as pessoas que são disfuncionais. E que tem... Oi, mãe, bom dia, já vi que você chegou aí. E que tem... quando nossas emoções... Bom dia, Soraya, bem-vindo, bom dia, Moraes. Não estão em pleno funcionamento. Então, aí dá pepino mesmo, né? Aí dá problema. O nosso cérebro é um computador. Se tem ali emoções que estão confusas, né? E estão causando problemas, a gente precisa tratar isso. Então, os psicólogos se ocupam de tratar as disfuncionalidades, né? Que é algo que realmente só um psicólogo pode fazer e nenhum coach pode fazer. Psicologia aplicada, psicologia positiva aplicada é o seguinte. Alguns caras, como o Martin Seligman, por exemplo, olha lá, o Moraes compartilhando, estou apresentando um trabalho, dá um branco, São Jesus. Ah, Soraya, não, eu melhorei da gripe, mas daí eu fui pro curso e fiquei com a voz assim, que eu gritei muito, eu falei muito, eu participei muito. Chá com gengibre e mel, tomei já, mas não tá, a minha voz tá precisando um pouco mais ainda. Mas não vai ser por isso que eu vou deixar de fazer Periscope, então por isso que eu tô aqui com vocês. Então, espero que vocês me perdoem.
Não tá perfeito, mas é isso aí, vamos lá. Toma com vodka, que Sara, disseram pra mim conhaque com mel é ótimo. Então é o seguinte, aí quer dizer, alguns caras, como o Martin Seligman, por exemplo, um cientista reconhecidíssimo no mundo todo, um cara da máxima categoria em termos de psicologia, um cara importante mesmo nessa área, quem é dessa área sabe. O Martin Seligman pensou assim, e se ao invés de estudar o que causa tristeza no ser humano, o que causa estresse, o que causa depressão no ser humano, eu estudasse o que causa felicidade. Porque tem uma grande diferença entre você não estar triste, porque você curou uma depressão, e você estar feliz. Bom dia, Carol, bem-vinda. E você estar feliz. Existe muita diferença entre o que eu posso fazer para não ficar triste e o que eu posso fazer para ficar plenamente feliz. E aí o Martin Seligman, junto com outros pesquisadores, já há mais de 30 anos, estão estudando, né? Vêm estudando como deixar o ser humano feliz, como é que o ser humano funciona. E essas pesquisas ao longo desses anos mostraram que pessoas felizes têm vidas plenas. Quando você diz que você tem uma vida plena, significa que você se sente feliz e satisfeito na maior parte das áreas da sua vida, né? Não só no trabalho, não só na família, não só no seu lazer, mas em várias áreas da sua vida. Para você, e eles provaram, através de métodos científicos e tal, por mais de 30 anos de estudo, eles conseguiram comprovar que pessoas felizes produzem mais. Pessoas felizes trabalham mais. Bom dia, Noêmia, bem-vindo. Perfeito, costume pensar ao contrário, em curar o que está doente. Exato, Vitor. A gente tem esse raciocínio quase automático. Então, assim, se tá doente, o que eu tenho que fazer? Esse profissional sempre vai continuar existindo e sempre vai continuar sendo necessário. Mas é interessante a gente pensar por um outro viés, né? Como é que a gente pode... Bom dia, Laura, bem-vinda, querida. Como é que a gente pode pegar uma pessoa que já é funcional, né? Que não está vivendo um momento de depressão. Como é que a gente pode pegar uma pessoa que já é funcional, como eu, você, a gente está aqui lidando. Bom dia, Ednelson do Japão, bem-vindo à nossa live. Como é que a gente pode pegar uma pessoa funcional, como eu e você, que trabalha, tem emoções normais, né? A gente sente às vezes alguma tristeza, mas a gente não é diagnosticado como depressão e nem como nenhuma disfuncionalidade. Somos funcionais, né? E como é que a gente pode pegar gente como a gente, que já gosta de crescer e de aprender e tá lutando para ter uma vida mais plena e mais feliz sempre, todos os dias, né? Como é que a gente pode pegar pessoas como nós, que estamos funcionais, e nos tornarmos mais felizes ainda? Como é que a gente pode entender como que o ser humano pode usar estratégias eficientes, e é estratégico mesmo, porque é técnica de passo a passo, é técnica aplicada, que funcione pra gente ficar melhor. Nada é tão bom que não possa melhorar. Esse é o raciocínio, Laura. Muito obrigada. Estou passando por um momento de ansiedade devido ao trabalho. Olha lá, Moraes. Muito legal pensar em psicologia positiva, né? Quando a gente está vivendo momentos... porque, na verdade, é assim. Minha tristeza está longe desse povo brasileiro. Olha lá. Tá longe mesmo, né? Tá bem longe, máximo longe. Então, assim, quando a gente fala no dia a dia... É na hora das dificuldades, é na hora que a gente vivencia os desafios, é na hora que a gente encontra os obstáculos, que a gente realmente prova se a gente é uma pessoa equilibrada, né? Se a gente realmente é uma pessoa funcional e feliz, né? Sou dirigente de jovens na sua igreja, lá, que legal, Dani, muito legal. Então, por quê? É na dificuldade, porque quando tá tudo bem, é muito fácil você ser feliz e satisfeito, né? É muito fácil você amar as pessoas, né? Quando tá tudo bem. É muito fácil você ir pro seu trabalho todo dia e dar o seu melhor quando está tudo bem. Olha lá, o Brasil é o melhor lugar em tudo. Olha só, e o cara tá no Japão, hein? Vamos considerar, né? Chegou atrasada, Silvana, não faz mal, seja bem-vinda. A gente tá só aqui fazendo uma introdução, né? Então, a gente é nessas horas que a gente realmente define como a gente é equilibrado ou não. E é nessas horas que é muito difícil a gente manter a calma, manter o equilíbrio, né? Porque é numa hora de desafio que você toma uma fechada no trânsito, ou que alguém fura a sua fila do cinema, ou que você tá no trabalho e uma pessoa comete um ato que você considera errado, né?
É nessa hora que você precisa provar, não só para você mesmo, mas provar para quem tá à sua volta de que realmente você é uma pessoa equilibrada. E aí nessa hora que você precisa conhecer estratégias para lidar com isso. É nessa hora que você precisa ter treinamento para lidar com isso. Então por que a gente não foi ensinado sobre isso antes? Porque isso não existia antes. Isso é o que há de mais novo e mais moderno em termos de desenvolvimento humano. Isso é o que há de mais inovador no mundo em termos de desenvolvimento humano. Psicologia positiva, sou fã do Martin Seligman. Depois que a gente conhece o Martin Seligman, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, quando ele veio a São Paulo, a gente descobre que realmente esse ponto de vista, apesar de parecer muito lógico, até óbvio, ele é muito interessante porque ele não foi abordado antes. Então a gente está falando de estudos de 30 anos atrás, mas aí a gente está falando de uma divulgação desses estudos nos últimos, sei lá, o Martin Seligman publicou o livro dele em 2002, né? Foi ele que deu o start, foi ele, o Martin Seligman, com o livro Felicidade Autêntica em 2002, que deu start para começar a disseminar, né? Para disseminação dessa ideia de que a gente tem que trabalhar quem já é funcional, tem que trabalhar as nossas estratégias para ser mais feliz e assim alcançar melhores resultados. E quem é mais feliz, existem diversos estudos sobre isso, vive mais, tem mais longevidade, vive melhor, tem mais resultados, porque não é só uma questão de sensação de bem-estar, não, o cara fica mais rico, o cara fica mais poderoso, o cara consegue coisas no trabalho que outros não conseguem. Só não consigo dialogar em público, vamos falar sobre isso hoje, né? Então, quem quer aí, quem veio pra entender de falar em público, hoje esse é o nosso tema de hoje, né? Eu tô aqui nesse mês trabalhando nas minhas redes sociais, todas as redes sociais, 100% com esse tema, comunicação no trabalho. E falar de psicologia positiva aplicada e falar de comunicação no trabalho são duas matérias que se conectam muito bem. Porque quando eu estou bem, a minha energia tá legal, eu tô me sentindo mais confiante. Só isso, sozinho, mesmo se eu não tiver nenhuma técnica de comunicação, mas eu tiver técnicas de felicidade, de me sentir bem, plena, isso já é 50% de chance de eu chegar lá na tribuna, lá no palco, lá na frente das pessoas, ou de repente uma reunião no trabalho que eu preciso controlar ali, apresentar. Às vezes uma apresentação na faculdade, só isso, só de eu estar com o espírito legal, com energia positiva, já é 50% de chance de dar tudo certo, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do medo de falar em público, mas eu vou fazer igual o Martin Seligman. Eu não vou focar no seu medo. Eu não vou falar pra você, nossa, tudo sobre o seu medo. Eu não vou fazer isso, porque isso primeiro que você já sabe. Já sabe o que acontece com você quando você fica com medo. Eu só vou ajudar você a traçar estratégias para você lidar com isso. E a gente vai falar um pouco sobre o medo, sim. A gente vai falar um pouco sobre como lidar com isso e como é que isso funciona na sua cabeça. Mas a gente vai florescer, ele melhorou a abordagem do Authentic Happiness. Pois é, Laura, não é fantástico que o Martin Seligman tá? O Florescer é publicado quando? Eu tenho ele aqui. O Florescer, ele, não sei qual é a data dele, mas eu acho que ele deve ter, no máximo aí, coisa nova, né? Deve ter uns 2 anos. Porque o trabalho vem sendo provado ainda, né? Ainda não é definitivo. Faz depois um tema como fazer uma boa redação. Como assim, Dani? Me explica mais sobre isso. Como assim fazer uma boa redação? Ivan Demarco, obrigada por convidar os seguidores. Eu acabei de perceber que eu ainda não me apresentei. Então, antes de entrar no nosso tema, como combater o medo de falar em público, eu vou hoje fazer como Martin Seligman, ao invés de focar no medo, eu vou focar numa estratégia para você lidar com isso. Comunicação textual, amor, né? Corações. E eu acho legal a gente falar disso, é legal vocês terem me pedido isso, que pra mim é muito interessante, né? Comunicação é comunicação como um todo. A gente tem mania de achar que comunicação é só a verbal, mas tem a comunicação verbal, tem a comunicação não verbal, que também é quando a gente tá de frente com a pessoa, mas tem também a comunicação por telefone, tem a comunicação escrita. E dentro da comunicação escrita, a gente tem várias formas de comunicar. Desde um artigo que você escreve, desde um e-mail que você escreve, né? Um e-mail marketing que você manda para o seu cliente,
um post no seu Instagram, isso é comunicação escrita, né? E a gente tem outros modos de comunicar também. Então, vamos imaginar que isso é um negócio geral e que esse medo de falar em público, se você tem medo, por exemplo, de se comunicar por escrito, você vai fazer o seguinte: você vai pegar essas ideias que você tem aí, que você vai aprender hoje. E eu vou falar com você dessas ideias direcionadas para falar em público, porque o nosso tema aqui é falar mesmo, falar verbalmente. Mas se sua pegada é medo de escrever, porque eu não me sinto seguro e tal, você vai poder usar essas mesmas referências para escrever. Eu só não vou traduzir item a item para você, mas você vai usar a sua capacidade. Já que você tem essa preocupação com redação, eu já presumo que você já é um cara que sabe escrever, né? Quem não sabe escrever, não tem essa preocupação, porque nunca escreve, né? Só tem essa preocupação quem escreve. Livro Florescer de 2011. Obrigada, Laura. Eu tenho ele aqui, mas ele tá meio difícil de pegar aqui. Pelo telefone até consigo falar, mas em público de frente eu não consigo, que é a maioria dos casos, Fadinho. A maioria dos casos é das pessoas que têm medo de falar em público. Elas fazem post bem no Facebook, elas conversam bem no WhatsApp, mas elas, quando chega, pá, em público, e assim, esse em público é quando existe um destaque, né? Porque eu já tive muitos clientes mesmo, que morrem de medo de apresentar uma reunião no trabalho, de apresentar um trabalho na faculdade, uma coisa assim, né, de palco, e se sai muito bem em conversa de roda, né, conversas de grupos menores. Às vezes é uma pessoa que usa bem o humor, fala bem, mas chega na hora, pá, trava. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então entende aí, se vocês querem comunicar de uma outra forma, não verbal, usa essa mesma dica que a gente vai falar. As mesmas dicas, são 5 dicas que a gente vai falar hoje. Usa essas mesmas dicas que a gente vai falar hoje. E usa a sua inteligência para transformar esse conteúdo em um conteúdo que seja aplicável e apropriado para você, tá bom? Vou me apresentar aqui. Eu já vi que já teve muita gente que compartilhou. Eu vou ter que ficar tomando água de vez em quando aqui, pra essa voz durar até o fim da live, né? Eu sou a coach Luciana Figueiredo. Eu falo com vocês sempre, todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã, no nosso Voe Mais Alto, que é o nosso programa de coaching semanal e gratuito, pra gente dar muitas dicas de coaching. E agora a gente tá focado em carreira, especialmente em comunicação no trabalho. Voe Mais Alto é o nosso lema por aqui, é o nome do nosso programa. Você quer conhecer mais sobre o meu trabalho? Meu nome é Luciana Figueiredo, mas a minha empresa é a Canvas Consultoria e Coaching. YouTube, Facebook, Canvas Consultoria e Coaching. Desculpa, a voz tá falhando mesmo. Facebook, curte a página. YouTube, se inscreve no canal. Sempre tem novidades por lá, tá bom? E eu peço pra vocês, quem ainda não fez, eu já vi que já várias pessoas compartilharam essa live. Compartilhem essa live. Por favor, ajudem a disseminar esse conteúdo. Muita gente que vocês conhecem, muitos amigos de vocês no Facebook, muitos amigos de vocês no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, têm a mesma dificuldade de falar em público. E essas 5 dicas hoje vão ser, ó, da hora, tá? Então compartilhe essa live. Quem já compartilhou, gratidão, muito obrigada. Chá de hortelã com maçã vai limpar sua garganta. Romã e falar um pouco mais pausado. Falar um pouco mais pausado acho que é a maior dificuldade de todas, Soraya. Porque eu tenho um ritmo natural, né? Esse ritmo é mais acelerado mesmo. E quando a gente tá assim, precisa colocar mais força pra falar. E aí falta o ar. Mas tudo bem, vamos lá. Foi o curso que te deixou rouca, Carol? Foi em parte. Na quarta-feira passada eu já tava com a voz um pouco rouca, porque eu tava um pouco gripada. Mas quando a gente trabalhou lá quinta, sexta, sábado e domingo, foram assim, eu entrava às 8 horas da manhã, né? Teve dia, o primeiro dia eu cheguei lá às 7h30, a gente teve uma inicial mais cedo, aí 8 horas da manhã, todo dia eu tava lá. E aí, teve dia que eu saí de lá às 11 horas da noite, 10 horas da noite, o dia que eu saí super cedo, eu saí tipo 8h30.
E pra quem não sabe como é assim, é animal, sabe? Você fica naquela sala, naquela vibração. Foi com o Vilela e com a Flora, Laura. Foi com os dois. E assim, eu tive a oportunidade de fazer esse curso nesta vez com a Flora, com o material do mestrado dela completo. Então, como a Flora já entregou a tese dela de mestrado e trabalhou com o Seliman, né, nesse trabalho, a gente teve acesso a um conteúdo de ponta, assim. Então, a gente teve a oportunidade de ver a Flora falando do que ela mais sabe falar e do que ela mais está apaixonada no momento. E ela está, assim, muito envolvida com todos esses cientistas. Então, realmente, a gente teve acesso lá a um conteúdo de ponta. Eu falo para vocês, sem sombra de dúvida, é o que há de mais inovador e mais novo e mais interessante, mas mais novo, em desenvolvimento humano no mundo. Então a gente está falando aqui de uma metodologia utilizada em todos os países do mundo nesse momento. Começa a ser utilizada agora de ponta. Então a Carol Messias que tá aí, já fez esse curso, sabe disso. A Laura também, imagino que sim, pela pergunta, né, Laura? Fala aí pra mim se já fez o positivo. Enfim, é isso aí, gente. Então, vamos aproveitar esse conteúdo pra gente voar mais alto aqui nas nossas quartas-feiras às 8h30 da manhã. E é isso, tem muito trabalho pela frente. Quiser fazer coaching comigo para experimentar, fazer essa vivência incrível, luciana@canvasconsultoria.com.br. Manda um e-mail para mim que eu te mando todos os passos lá para fazer a sessão experimental. E agora, dito isso, vamos combater esse medo de falar em público, sim ou não? Quem quer aí Quem quer acabar com esse medo de falar em público, levanta a mão e diga eu. Quem já fez o treinamento sabe disso, né? Já que você não pode levantar a mão, eu não posso te ver. Dá corações pra mim. Dá corações aí pra mim. Menezes, eu fiz um curso de Positive Coaching, mais uma formação, mais uma especialização. Ainda não? Sonho em fazer na Pensilvânia com o Seliman? Olha, Laura, tá aí uma boa meta, hein? Quando você fizer isso, me faça saber, por favor. Eu vou ter muito prazer em acompanhar esse processo. Sim, aí sim, Will. Muito obrigada, querido. Dá corações aí pra mim. Toca aqui no Globo, mentaliza. Mentaliza lá a Faculdade da Pensilvânia e clica lá no Globo que o universo, ó, tem capacidades infinitas, tá bom? Vamos lá. Medo de falar em público. Vamos começar logo com a dica número 1. Conheça o assunto. Apenas um sonho não, Laura. Que isso? Que apenas um sonho nada. Coloca lá, Faculdade da Pensilvânia, e toca lá que isso funciona. Funcionou pra Flora, por que não vai funcionar pra você? Vamos lá, Camila, nós. 1. Conheça o assunto com profundidade. Veja você que eu não tô aqui falando de se sinta mais seguro pra entrar no palco. Oi, Vitor. Sim, eu já sei que o Vitor, 9 horas, ele precisa ir embora. Eu já aprendi isso de você, né, Vitor? Depois você pega o restinho lá. Obrigada, querido, e bom dia pra você. Conheça o assunto com profundidade. E aí você devia estar esperando, talvez você tenha ficado decepcionado com essa dica, porque talvez você estava esperando eu dizer alguma coisa incrível sobre o seu medo, mas veja bem, a primeira coisa que você precisa fazer para combater o seu medo de falar não é você se ancorar, não é você se sentir seguro, não é você descobrir metamodelos, nada disso. É muito simples. Conheça o assunto com profundidade. Cara, você vai falar em público. Você não vai fazer uma reunião com os teus amigos na sala da tua casa para tomar um vinho, certo? Você vai subir numa tribuna, né? Você vai fazer uma apresentação para o board da empresa. Você vai fazer uma apresentação para os clientes, você vai fazer uma palestra, você vai fazer uma apresentação de trabalho na faculdade, você vai dar uma aula, né? Então a coisa mais importante, ficou bem-vindo, não faz mal se chegou atrasado, nós estamos aqui no começo ainda. As pessoas que têm mais sucesso são as mais tímidas, pessoas que têm mais sucesso são as mais tímidas. Will, eu diria que a gente não pode generalizar, né? A gente tem pessoas muito tímidas, com muito sucesso. Um exemplo incrível pra vocês, quer ver? Melhoras com essa voz? Obrigada, querido, obrigada. Um exemplo pra você de sucesso, de pessoa tímida, o Bill Gates, por exemplo. E nem por isso o Bill Gates não fala em público. Veja bem que ele é um cara que super fala em público. Ele tá
sempre se apresentando em público. Mas ele é um cara extremamente tímido. Sabia? Ele é um exemplo de timidez. Um outro exemplo de timidez de pessoa de sucesso, muito sucesso, um herói nacional. O Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um cara extremamente tímido. Dava entrevista na televisão toda hora. E é tímido. Muito, muito sucesso. Mas, por outro lado, nós temos pessoas extremamente extrovertidas com muito sucesso. Por exemplo, o Silvio Santos, Hebe Camargo. Que, pô, esses caras são extremamente extrovertidos. Extremamente extrovertidos. Mas a Raquel matou a parada. É isso, Raquel. Não importa se você é introvertido ou extrovertido. Isso realmente não importa. E se você acha que você não pode falar em público, se você acha que você não pode falar em público, porque você não é extrovertido o suficiente, crença que a gente vai quebrar agora. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver, número 1, é você conhecer o assunto com profundidade. Nada dá mais segurança para você do que você saber do que você está falando. O Bill Gates fala daquilo que ele realmente sabe e entende. Exatamente. O Bill Gates trabalhou naquilo. Quer ver, ó, lembra todo mundo que tá aqui comigo, que já fez uma graduação, já apresentou um trabalho de monografia ou de TCC, certo? Todo mundo que tá aqui. A não ser quem ainda não se formou. Todo mundo que tá aqui já apresentou pelo menos um trabalho para uma banca. Um trabalho sério que foi o TCC. Quando você fez o TCC na faculdade, a sua monografia na faculdade, ainda não me formei, mas entendi a ideia. Vicom, pega um dia que você apresentou um trabalho na escola, na faculdade ou em algum curso, que você tinha que apresentar e que você saiu muito bem. Note que mesmo se você não falou com técnicas de oratória perfeitas, mesmo se você falou baixinho, mesmo se você falou do seu jeito, se você sabia o que você estava falando, você transmitiu a mensagem. Então esse é o ponto número 1 para a gente ficar seguro, é a gente saber do que a gente está falando. E isso parece óbvio, parece até bobo, mas é o número 1. O número 1 não é você olhar e você querer ser o conversador do pica das galáxias. Eu falo com propriedade as coisas que eu sei, pois pesquiso muito e não digo nada sem conhecer. Quando você pesquisa muito, você sabe. Então, TCC é um bom exemplo, porque TCC é uma coisa que a gente fica fazendo vários meses antes de apresentar. E dá um medo do caramba de apresentar TCC. Primeiro porque você precisa se formar. Sabe, o TCC é o último obstáculo. Depois de anos e anos fazendo provas e provas, o TCC é o último obstáculo que você tem entre você e o seu diploma. Então, só de saber disso, você já fica na mão, né? Desesperado. E aí você fala, caramba, eu vou apresentar para o meu professor, que foi o meu orientador, ele sabe da minha tese, tudo bem. E os outros? E o reitor da universidade que vai estar lá e vai me perguntar tudo. E o professor convidado, que é de outra faculdade. Só que quando eu faço o TCC eu mesmo, que eu não compro o TCC, eu fiz a pesquisa, eu escrevi, eu digitei, eu imprimi, eu corrigi os erros, eu voltei, eu fiz orientação, eu voltei. Eu sei do que eu tô falando. Então eu fico seguro de que qualquer coisa que for perguntado pra mim, eu vou saber. E eu também não vou esquecer o que eu vou falar. Mesmo se me dá um branco de repente, eu conheço o assunto. Eu sei o que eu vou falar. Então, conhecer o assunto com profundidade é fundamental. Se na empresa você vai ter que fazer uma apresentação, o primeiro passo é você se preparar. Digamos assim, ó, se você tem que falar por 15 minutos, prepare-se para falar por 2 horas. Se você tem que falar por 1 hora, prepare-se para falar 2 ou 3 horas. Tenha conteúdo para falar 2 horas. Porque se você estuda para isso, se você estuda conteúdo para isso, olha lá, medo de esquecer tudo, já vamos falar disso, Silvana, aguenta aí. Silvana já passou do passo 1, tá ótimo. Tenho medo do meu chefe, por quê, Rogério? Ele é um psicopata. O que ele vai fazer com você? Não é para ter medo do chefe, gente, presta atenção. Conhecimento do assunto com profundidade já mata metade do medo aí. Sem querer atrapalhar, poderia dar uma recapitulada nos passos? Esse é o passo 1, Vicom, passo 1. Conheça o assunto com profundidade.
tá bom? E aí eu tô valorizando esse tema aqui, já pra você que acredita que você não pode falar em público porque você não é extrovertido. Então a gente já acabou com isso, fala, não importa qual é o seu estilo. O que importa é você saber do que você tá falando, número 1. O medo de se expor, o medo nós não fala dele, aguenta. Vamos fazer igual o Martin Seligman. Vamos atacar com estratégia. Vamos concentrar no que você pode fazer. Isso é mais eficiente. Eu sei que você pode estar um pouco decepcionado com isso. Mas eu garanto pra você que isso é muito mais eficiente pra você. Então vem comigo. Tá comigo, dá corações aí. Passo 2, corações. Passo 2, corações. Quem não compartilhou essa live ainda, compartilha, que ainda tem 4 passos. Obrigada pros corações. Obrigada, galera dos corações. Passo 2. Pratique e adquira experiência. Ah, peraí. Então não é só timidez faz parte do medo? Aguenta aí, Ademir. Nós vamos lá. Vamos só eliminar esse negócio de que quem é tímido tem medo, quem é extrovertido não tem medo. Todo mundo tem medo, tá bom? Nós vamos chegar aí. O tema é segurança e qualidade. Nos assusta muito, é. Eu quero saber do seu chefe, Rogério. Qual o problema com o seu chefe? Pratique e adquira experiência. Então, peraí. Então quer dizer que não é só eu saber muito do assunto? Quer dizer que mesmo se eu pesquisar muito do assunto, eu ainda por cima tenho que praticar e adquirir experiência? Aqui eu vou quebrar mais uma crença velha sua, que já é velha agora. Talvez você tenha a ideia. Um dia você vai num curso, vamos supor assim, ó. Um dia você vai assistir uma palestra. Aí você olha pro palco, você vê aquele cara palestrante lá arrasando. Você fala, pô, o cara fala bem pra caramba, meu. O cara nasceu com esse dom. O cara tem o dom. Eu queria ter o dom de falar em público. Eu queria ter o talento que esse cara tem, mas eu não tenho. E aí, quando você olha melhor e você vai descobrir a história do cara, você muitas vezes descobre que o cara apenas praticou mais do que você. Você tem medo de falar, puta, você nunca treinou. Você não tem a experiência, a vivência. Quando você pega um cara que nem o Silvio Santos, por exemplo, o Silvio Santos é um exemplo maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente tá olhando para um cara sênior. A gente tá olhando para um cara que já viveu a maior parte da vida dele e quase toda a jornada profissional. Ele só trabalha ainda porque ele quer, mas na verdade ele já fez. Ele é muito bom, então ele fala, então, Vicom, mas olha só. Ele fala há anos, muitos anos. Então a gente nasceu e já vê no Silvio Santos falar. Então você tem a sensação que o cara simplesmente nasceu falando bem. Quero um dia falar, ah, Carolzinha, para com isso. Quando ele fala, hoje é o seu dia, ele fala DS ao seu chefe. Que diálogo de segurança nos gagueja. Não tô entendendo. Rogério, pelo amor de Deus, me manda um e-mail pra falar disso. Porque eu não tô entendendo isso de diálogo de segurança. luciana@canvasconsultoria.com.br. Se quiser, a gente troca uma ideia sobre isso. Porque eu nunca ouvi falar disso. Eu não sei de onde o seu chefe tirou diálogo de segurança. Talvez ele tenha uma fonte, se ele tiver, eu gostaria muito de conhecer. Mas, eu não entendo o que é diálogo de segurança. Pra mim é assim, ó. Você é um cara que você já tem tudo que você precisa pra crescer. Talvez você precise desenvolver uma habilidade aqui, outra ali. Talvez você precise desenvolver umas metas aí pra dar uma aquecida. Mas você já tem tudo que você precisa. Você já tem segurança normal, porque assim, todo ser humano sobrevive e tá vivo, então assim, você tem o nível de segurança necessário. Só precisa desenvolver uma coisa ou outra e tal. Agora, eu nunca ouvi falar esse termo. Então, se você puder, manda um e-mail pra mim que a gente conversa fora da live, pra não sair do assunto aqui, tá bom? Mas se quiser mandar, pode mandar, que eu troco uma ideia com você sobre isso. Então, a gente tá falando de experiência, certo? Foco. A gente tá aqui falando do Silvio Santos. Você nasceu, você teve a impressão, pô, você sempre viu o cara falando, quando você nasceu, que você começou a assistir televisão lá, você viu o cara todo domingo falando bem na televisão, né? Só que você não lembra de olhar pra história do cara e perceber que ele, desde muito mocinho, foi camelô. Você quer um cara que fala mais
do que camelô, gente. Vendedor ambulante é o cara que mais descobre técnicas de falar em público mais rápido, porque ele precisa vender. Se ele não vender, ele não tem dinheiro, entendeu? Ele não tem almoço. Ele precisa vender todo dia. Depois disso, ele começou muito cedo a falar em público e ele treina. Ele treina. Como é que a gente faz para treinar então, Lu? É o seguinte, você vai aproveitar todas as oportunidades que você tiver para falar em público. Todas. Vamos supor que você está num curso, aí o palestrante lá, o professor, fala assim, agora é a hora que eu vou abrir para perguntas. Cara, levanta a mão, pede o microfone e faça a sua pergunta. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta e fala a sua pergunta em público. Isso é treino. Todas as vezes que você estiver numa festa, num aniversário, faça o brinde em público. Faz o tchim-tchim. Gente, queria aqui falar umas palavras. Parabéns para os noivos aí que estão casando hoje. Casal maravilhoso aí que eu conheço desde sempre. Eu quero desejar felicidade para os noivos. Isso já é treinamento de falar em público. Você tá lá na reunião de condomínio do seu prédio. Pô, você tá indignado. Ah lá, a Soraya treinou isso. Conta aí pra gente, Soraya. Melhorou as habilidades de falar em público? Como foi? Você tá lá na reunião de condomínio do seu prédio. Aí alguém fala lá uma coisa que você discorda. Não, eu não concordo aí de aumentar esse preço do condomínio. Então você vai exercitar, você vai levantar. Você vai levantar e você vai dizer a sua opinião em público. Isso é treino. E todas as vezes que você treina, você melhora. O Einstein, ele diz uma coisa que pra mim é a prova de humildade e ao mesmo tempo me dá esperança. Me dá esperança pra pensar, cara, eu posso ser muito melhor do que eu sou se eu pensasse assim. Que eu vejo, ele é um gênio. Talvez eu consiga ter uma atitude de gênio também. E o que ele dizia? Ele dizia que ele não é mais inteligente do que os outros. Ele apenas treinava mais. Ele fazia mais cálculo. Ele estudava mais horas. Então, como ele treinava mais, ele ficava melhor naquilo. O Ayrton Senna, ele ia para a corrida horas e horas antes. Sim, eu era empregada doméstica na faculdade de nutrição. É mesmo, Soraya? Que exemplo de superação, menina. Parabéns. Puxa, parabéns, que sensacional isso, parabéns mesmo, sensacional, que lindo, ó, beijo pra você. Você vê como o conhecimento transforma as pessoas, isso é maravilhoso, parabéns, parabéns mesmo. E na faculdade é ótimo pra gente exercitar falar em público, porque sempre você tem a oportunidade de apresentar um trabalho, então você tá em grupo ali, quem vai apresentar, ninguém quer apresentar, seja você o corajoso, fala, eu apresento, deixa que eu apresento, prepare-se pra isso e faça. Né? Então a gente tá falando do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, o herói nacional, ele ia para as corridas horas e horas antes dos outros pilotos. E ele fazia o treino na pista que ele tinha que correr várias vezes antes da corrida, incluindo na chuva. Por isso que ele ficou bom de correr na chuva, porque a hora que ninguém queria, aí ele ia, entendeu? O Rogério Ceni, que também ganhou prêmio de ser goleiro que mais fez gol, sei lá o que ele ganhou cantando muito esporte. O que ele fazia? Ele ia todos os dias, antes, 3 horas antes, e ficava batendo não sei quantas bolas a gol. Todos os dias, enquanto estava todo mundo no vestiário descansando, o cara estava no campo, batendo bola pro gol. Quer outro exemplo? Michael Jordan. É bom o exemplo do esporte porque é mais prático de explicar. Michael Jordan, enquanto tava todo mundo, acabou o treino, o cara fazia 8 horas de treino igual a todo mundo. Todo mundo ia embora descansar, o cara ficava na quadra mais 2 horas, jogando bola na cesta. Então, isso é a prova de que quando você treina mais, você tem mais chances de acertar. Então, falar em público é uma coisa que você só aprende fazendo. Igualzinho a dirigir. Ele também fazia treino mental e rezava antes da largada. Sim, Laura, é verdade, ele fazia mesmo. É igual dirigir. Se você que dirige lembrar de como você era no primeiro dia que você começou a dirigir, você dirigia mal pra caramba.
Só que aí você dirigiu mais um dia, mais um dia, mais um dia, anos e anos e anos e anos. E agora você é um supermotor, não é? Então, você é um piloto. Então, isso tudo faz sentido. É exercício, horas e horas, horas e horas e horas e horas. Existem várias teorias por trás disso. Existe ciência por trás disso. Não é só um conhecimento popular. Que não convém aqui a gente abrir para explicar todo o processo científico que tem por trás disso. Mas pratique e adquira experiência, é a dica número 2. Ok? Até aqui. Quem tá comigo, dá corações aí, enquanto eu bebo uma água aqui. Quem quer ir pro passo número 3, levanta a mão e diga eu. Passo número 3. Agora a gente começa a melhorar essa conversa. Então, eu vou, primeiro, conhecer o assunto com profundidade. Segundo, praticar, adquirir experiência. E aí, nessa sequência, veja como o processo é lógico. À medida que eu pratico e adquiro experiência, eu me exponho mais a situações em que eu vou me conhecendo como um comunicador. Porque quando eu nunca comunico nada em público, eu mal conheço as minhas qualidades. Eu não sei no que eu sei fazer bem. Porque falar em público tem várias habilidades diferentes, né? Envolvidas. É um conjunto de habilidades. Vamos pensar em algumas habilidades que estão envolvidas em falar em público. Por exemplo, voz, boa voz, que hoje eu não sou um exemplo disso hoje, né? Eu me esforço para ser na maioria dos dias, mas hoje eu não estou sendo um bom exemplo de boa voz. Mesmo assim, você vê que não é só isso, porque existem outras habilidades nas quais eu posso me apoiar hoje, que está me faltando voz. Por exemplo, bom vocabulário. Bom vocabulário é uma habilidade de comunicação, sim ou não? Inclusive de comunicação escrita. Quem perguntou aí como fazer redação? Boa expressão corporal. Está linda. Obrigada, Vicom. Ó, eu realmente acho que está sendo muito carinhoso comigo agora. Muito generoso também. Muito obrigada. Muito fofo, tá? Muito generoso. Bom vocabulário, já falamos. Boa expressão corporal. Gente, quem gosta de ouvir palestrante que se joga, que fica com preguiça de falar, né? Ou que tem cara de tristeza. Expressão corporal é uma habilidade. Bom dia, Francisco. É uma habilidade da comunicação, sim ou não? Presença de espírito. Gente, tem gente que não tem nenhuma habilidade, nenhuma boa voz e tal. Até a gente vê muitos artistas e muitos comediantes que fazem stand-up e tal, que não tem boa voz, não tem bom vocabulário, nem tem boa expressão corporal. Sei lá, um exemplo disso talvez seja o Tiririca, por exemplo. Mas tem uma presença de espírito sensacional. Você fala que o cara consegue extrair de situações mais bobas do cotidiano, o cara consegue extrair uma piada incrível. Presença de espírito, né? Humor, né? Raciocínio bem ordenado, também isso é fundamental, uma habilidade para comunicação. Talvez você seja um introvertido. Clóvis de Barros não se mexe no palco, mas dá show. Clóvis de Barros é um exemplo de pessoa introvertida que aprendeu a parecer extrovertida. Tiririca não tem expressão corporal. Eu não sei, Basco, quando ele começou, né? Talvez não seja a melhor habilidade dele, não sei. Mas eu acho que a presença de espírito dele fez com que ele desenvolvesse essas outras qualidades muito bem, né? Até a modulação de voz. Não digo que ele tem uma voz linda, né? Ele não tem uma voz de locutor. Talvez quando ele tinha 15 a 16 anos e ele falava para os amigos dele que ele queria ser artista, as pessoas podiam dizer para ele, cara, mas com essa voz, porque a voz dele não é nenhum radialista, né? A voz dele não é nenhum radialista. Mas como ele tinha muita presença de espírito, ele conseguiu superar isso tudo e ele se apoiou na qualidade que ele tinha. Então a gente primeiro olha para o que a gente já faz bem. Para depois desenvolver aquilo que a gente não faz muito bem, a gente vai melhorando aos poucos, porque a experiência faz com que você melhore. Veja bem, talvez você seja um cara que tenha muita, por exemplo, olha, um raciocínio bem ordenado. É típico de introvertidos. Introvertidos geralmente têm um raciocínio bem ordenado. É aquele cara que não se perde na conversa, né?
que vai falando e falando e falando e falando numa ordem, vai puxando um assunto e vai fazendo lógica, né? Tem uma lógica na ordenação do raciocínio. Talvez esse cara não seja o cara que tem mais presença de espírito, mas não tem problema, porque você não precisa ter todas as qualidades de falar em público ao mesmo tempo no começo. Você pode ter uma qualidade, por exemplo, eu tenho um raciocínio bem ordenado. Então, como é que você faz? Você identifica as suas qualidades. E a partir das suas qualidades que você já tem, você faz aquilo, você se baseia naquilo primeiro. Então, pode ser que eu não tenha uma presença de espírito muito boa. Pode ser que eu não seja um cara que trabalhe bem o humor. Mas talvez eu tenha um raciocínio tão bem ordenado que ao invés de ficar me autocriticando, cara, mas eu não consigo falar em público porque eu não tenho presença de espírito. Ao invés de você pensar isso, você vai pensar, bom, eu tenho um raciocínio, o que eu tenho? O que eu faço bem? E aí pode ser que você pense assim, ó, o que eu faço bem? Eu tenho um raciocínio bem ordenado. Eu tenho lógica. Então eu vou fazer isso bem. Eu vou me apresentar sem me preocupar com a minha voz, sem me preocupar com a minha presença de espírito e o meu senso de humor, mas vou me preparar para que o meu raciocínio seja muito bem ordenado, para fazer o que eu já faço bem, fazer muito bem. E isso funciona muito mais do que resolver o que você faz mal. Isso vale para falar em público, entende? Por isso que essa é a terceira dica, identifique suas qualidades. Todos os artistas e palestrantes famosos fizeram isso primeiro. Talvez o cara não tinha segurança completa para falar no começo, né? Os atores, a mesma coisa. Mas aí a gente pensa, eles começaram por algum lugar. E aonde que se começa? Aonde você já faz bem, entendeu? Aí é que funciona bem. E aí, depois que você já passou pelos 3 passos iniciais, você vai finalmente para o passo que você está esperando, que é controlar o seu medo. Vamos falar disso? Quem tá comigo, dá corações aí pra mim. A dica número 4, que eu vou entrar agora, eu vou falar do medo puramente agora. Vamos comigo, corações. Vamos lá. 4. Quando o medo aparecer, encare-o normalmente e controle o seu nervosismo. Puxa vida, Luciano. Peraí. Quando o medo aparecer, encare-o normalmente? Não entendi, Luciana. Achei que você ia me falar pra gente acabar com o medo. Má notícia pra você. O medo nunca vai desaparecer. Nunca! Nunca vai desaparecer. Prova disso é que você pode ouvir entrevistas de artistas na televisão. Por exemplo, tá faltando aquelas perguntas que você faz pra colocar a gente dentro do assunto? Me dá um exemplo, Vicom. Me ajuda aí. É um tema que temos que abordar sobre segurança. O chefe fica olhando, isso me intimida. Mas as pessoas vão ficar olhando mesmo, porque você tá falando lá para ser olhado. É isso, vamos falar desse medo. Nome do tópico. Quando o medo aparecer, encare-o normalmente e controle o seu nervosismo. Essa é a dica número 4. Esse é o tópico. Então, por que eu tô falando isso? Quando o medo aparecer, encare-o normalmente. Por que eu não tô falando pra você acabar com o seu medo e entrar no palco depois? Porque o medo sempre vai existir. Se você vê uma Ivete Sangalo, vamos pegar um exemplo de uma pessoa de sucesso e que a gente tem como uma pessoa que fala bem em público e se apresenta bem em público. Mas tem uma palavra e a gente vinha ela assim... tipo... entendi. Tipo assim, o que é que você faz agora, né? Vamos lá, eu vou tentar, Vicom. Vamos lá, vou tentar. Vamos pensar, por exemplo, na Ivete Sangalo. Então vamos fazer do jeito que o Vicom gosta aqui, ó. O que a Ivete Sangalo já falou pra você sobre medo de palco? Ela já disse que ela não tem nenhum medo de palco pra você. O que você acha, Vicom? Ivete Sangalo é uma pessoa que a gente vê toda hora na televisão, não é? Alguma vez você ouviu ela falando que ela não tem medo de palco? Se a gente acabar com medo, a gente vai morrer. Isso é premissa básica do ser humano. É isso que mantém a gente vivo desde o tempo das cavernas. E a Ivete Sangalo, uma pessoa super experiente de palco, já se apresentou nos maiores palcos do mundo. Ela não diz que ela não tem medo de palco. Entendeu? Quando você pega um ator, sei lá, que nem o Tony Ramos, por exemplo.
Pô, um ator que todo mundo que conhece o cara, sabe que o cara é experiente pra caramba, o cara já fez, sei lá, não sei quantas novelas, acho que ele é o cara que mais fez novelas na Rede Globo. O cara já fez não sei quantas peças de teatro. E o cara já falou pra você que ele não tem medo de palco. Você já viu eles falando isso? Não, nunca. Porque o medo não desaparece. E o que esses caras falam, se você pegar um astro do rock, se você pegar um cara que se apresenta nos maiores palcos do mundo, para as maiores plateias do mundo, ele fala assim, que todas as vezes que ele vai entrar no palco, dá medo. Porque esse medo, o que acontece com esse medo? Nós vamos falar disso. Vou explicar pra vocês quimicamente o que acontece. Mas minha primeira missão aqui nesse tema é falar, ah lá, tenho medo de chegar, fico todo vermelho. Vou te explicar o porquê que isso acontece, Rogério. Mas a minha missão com vocês aqui, do medo, é falar, cara, a gente vai lidar com o medo. A gente não vai esperar que o medo desapareça. Porque ele não vai embora. O medo é do ser humano. O medo é do ser humano, é normal. Então, se você vai falar em público, pô, você vai enfrentar uma plateia de 300 pessoas, você não sentir nenhum pinguinho de medo de, aquela coisa de entrar no palco, é até estranho, porque veja que os astros do rock sentem, eles são experientes. Por que isso acontece? Eu vou explicar isso pra você. A química é incrível. A química é incrível. O medo acontece por causa do seguinte. O nosso cérebro, o cérebro humano, se desenvolveu. Desde os tempos das cavernas, desde os homo sapiens, das mulheres sapiens, brincadeira. Desde o homo sapiens, a gente vem desenvolvendo as nossas tecnologias, a nossa cultura, né, a nossa capacidade de socializar, a capacidade de fazer a humanidade crescer e se desenvolver, certo? A gente veio avançando. Só que acontece que o cérebro humano não avançou e não se desenvolveu na mesma medida. A gente ainda tem alguns resquícios do nosso DNA das cavernas. Todos nós temos. E o que é o medo? Quando você era um cara das cavernas lá, quando teus ancestrais eram das cavernas, o que acontecia? Por que tem o medo? Porque o cara tava lá na caverna dele, com a sua família cavernosa, né? Ancestralidade, exato. Então o cara tava lá com a sua família das cavernas, e aí aparecia um animal, uma fera, um leão, sei lá, um perigo, um senso de perigo. O que acontecia com a família cavernosa lá? O que acontecia? Qual é o senso de perigo? O cara olha e fala, perigo, estou em perigo, tenho que defender a minha família. No seu corpo, todas as vezes que você está em perigo, acontece algo muito rápido no seu cérebro. É uma fração de segundo, é um momento muito rápido. O cérebro desperta, ele tem um botãozinho assim, ó, perigo, pá. E quando ele desperta esse senso de perigo, automaticamente seu cérebro joga adrenalina pra você e ele joga uma força nas suas pernas. Pra que serve a força na perna? Que é pra você não ficar raciocinando assim, ai, será que o leão é perigoso? Ai, o cabelo do leão é amarelo, o cabelo do leão é bonito. Você não fica raciocinando sobre isso. Quando você menos vê, você já correu. Você correu. Correr embora, fugir. Fugir do perigo. Esse é o primeiro senso de sobrevivência do ser humano. Fugir do perigo. E como o instinto de sobrevivência é necessário para que a espécie continue se reproduzindo e se desenvolvendo, o ser humano nasceu com um chip do medo implantado. E todo mundo conhece o medo, todo mundo sabe o que é medo, todo mundo já sentiu medo, porque medo é o instinto mais forte do ser humano. Porque é isso que garante a nossa sobrevivência. É isso que garante nós estarmos aqui até hoje. Todos os nossos ancestrais, incluindo o ancestral das cavernas, tinha medo. E o medo faz com que as suas pernas fiquem com vontade de correr. Pá! A adrenalina joga no corpo para a perna. Isso é químico, tá? É cerebral. Joga na sua perna para que você tenha a habilidade necessária para sair correndo e se salvar do perigo. Só que nos dias atuais, vamos vir para os dias atuais, o teu cérebro já desenvolveu muito, mas ele não desenvolveu tanto quanto o nosso estilo de vida.
A gente não é mais das cavernas, a gente usa roupa, a gente tem celular, internet, né? Então a gente não tem mais medo que um leão venha bater na minha porta de noite, isso não vai acontecer. Só que a gente está exposto a muitas situações de estresse, de pressão, em que a gente sente medos o tempo todo. Você tem o estresse do trânsito, o estresse do chefe, o estresse da reunião do trabalho, a briga com a pessoa. O tempo todo você está se sentindo assim. Então, quando você tá ali, o seu cérebro tá o tempo todo em alerta, igualzinho o cara das cavernas. O tempo todo ele ficava olhando para ver se não tinha um animal em perigo, se não ia pegar fogo na caverna. Só que no nosso dia é a mesma coisa. Você fica o tempo todo falando, nossa, peraí, tem um foco de incêndio ali. Nossa, peraí, tem um leão querendo me devorar ali. Nossa, pera, tem uma outra tribo que talvez venha aqui tirar de mim aqui a minha família aqui, meus filhos das cavernas, entendeu? Então, quimicamente, você sente a mesma coisa. E quando o medo e a adrenalina do medo joga nas suas pernas a vontade de correr, o que acontece nos tempos atuais? Quando você era das cavernas, você corria, entendeu? Porque o normal era sair correndo. Só que hoje em dia você não tá numa reunião e não pode sair correndo, entendeu? Você vai lá falar em público, você sobe no palco para falar em público, você não pode sair correndo. Então, como o corpo não consegue descarregar a adrenalina de correr correndo, porque correr faz com que a adrenalina se dissipe no corpo e você volte a pensar. Pode ver quando você saiu correndo de alguma situação, sei lá, de um ladrão, se você já precisou, ou se você saiu correndo porque você sentiu medo e realmente você correu fisicamente. À medida que você ia correndo, você começou a pensar. Porque a adrenalina se dissipa pelo corpo, você volta a oxigenar o cérebro e volta a funcionar cerebralmente. Só que quando você está na reunião na frente do seu chefe, quando ele está olhando aqui pra você não pode correr. Então essa adrenalina fica travando a sua perna. É por isso que você sente sua perna formigar quando você está com medo de falar em público. É por isso que a sua mão fica gelada, porque todo o seu sangue vai pra perna. É por isso que você não sabe onde põe a perna. Já reparou quando você tá com medo de falar em público? Quando você tá conversando com seus amigos normalmente, quando tá todo olhando pra mim, eu fico até com a visão turva. Porque vai tudo pra perna. Olha o que exemplo legal que a Carol trouxe. Porque a visão tá aqui em cima da cabeça. O seu sangue tá lá na perna, pra você correr. Hoje estou na dúvida entre ir trabalhar e ir pra uma consulta. Estou com dor de cabeça. Antônia, pensa, ganhos e perdas aí. O que você tem a ganhar, o que você tem a perder? Então, o seu sangue tá todo na perna. Por isso que é difícil raciocinar, porque a sua cabeça tá muito longe da perna. Isso é físico, você tá em pé. Tá bom? Então, pensa assim, ó. Nunca tinha pensado nisso. Isso é química cerebral. Isso acontece com todo mundo. Se eu falar em público, eu gaguejo. Por quê? Ó. Porque a fala tá aqui em cima. Aí o seu sangue tá na perna, tá lá no pé pra você sair correndo. Só que você não correu. E você não dissipou a adrenalina de correr. Então, você tá aqui, ó, com a boca seca, mão gelada e a perna tremendo lá embaixo, porque a perna quer correr e você quer sair correndo dessa situação. E o seu cérebro fica falando pra você assim, ó, nossa, você tem que sair dessa situação. Entendeu? É isso que acontece quando você sente medo. É uma adrenalina física, não é mental. Se o sangue vai pras pernas, você pode desmaiar. E é por isso, Ricardo, que tem gente que desmaia de medo. Entendeu? E tem gente que chega a tanto. Agora, é claro que você não é mais das cavernas, você já é um pouco evoluído, certo? Você é bem evoluído, na verdade. Então, o seu cérebro já consegue raciocinar lá. Tem sensação de desmaio, como se faltasse o ar. Não é? Você não sente sem ar. Porque tá o sangue na perna. Tá lá no pé. A gente é um ser humano que fica em pé, tem gravidade. A gravidade puxa o seu sangue pra baixo. Quando estou em situação difícil, me foge a voz. Aqui, ó, porque é aqui em cima. Tá vendo que vocês estão falando só de problema que acontece na parte de cima do corpo? Eu não sei onde que eu ponho a mão. Falta a voz, eu fico suando. A minha voz fica seca, a minha boca seca, a minha mão gelada. Tudo aqui em cima, ó. E a perna, acontece o que na perna? A perna não fica paralisada. Tá bom, querida Laura? A perna não fica paralisada, não. A perna fica tremendo. A perna fica mexendo. Porque tá tudo agitado lá embaixo na sua perna pra você correr. Só que você não é mais das cavernas, você não pode sair correndo. Você tem que ficar e apresentar o seu trabalho.
e falar o que tem que falar, sei lá o que você vai fazer, palestra, aula, reunião, trabalho, apresentar o trabalho na faculdade, não importa. Tá, mas e o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, Ficom, é lidar com isso. Se pudesse falar com a perna, né, Maia? Quem faz yoga, de repente, pode fazer uma invertida no meio da reunião, né? Joga a cabeça pra baixo, faz que nem criança, planta bananeira, que ajuda. Mas acho que o pessoal não vai te levar muito a sério na reunião se você fizer isso, não é mesmo? Parece que não vai tirar a carteira de habilitação. Aí, pressão, gente. Medo cria isso. Medo de qualquer coisa cria isso. Mas medo de falar em público atrapalha muito, porque você precisa usar a parte de cima do corpo. Certo? Pra falar em público, você usa daqui pra cima. E o problema tá daqui pra baixo. E aí você tá aqui em cima, ó, sem oxigenação. Certo? Então, o que tem que fazer? A primeira coisa que tem que fazer, Carol, beijo, sua linda. Nossa, cara, eu não sabia desse lance da adrenalina ir pra perna. Pois é, não é incrível? É tão simples e a gente não pensa nisso, né? Então, ó, fico vermelha porque o sangue tá agitado pela adrenalina. Eu ia pra mais lugares. Primeiro vai pra perna. Então, o que acontece? Mão dormente, porque tá na perna. Tá faltando sangue aqui, gente, tá? É isso. É igual assim, quando você faz um corte. Vamos supor que você tá lá cozinhando, você faz um corte. De repente, aquela parte que tá machucada não fica quente. Não fica vermelha. Porque o seu corpo sabe que ele tem que jogar a maior parte do seu sangue pra onde precisa ter mais atenção. Então, se eu cortei o dedo, o meu sangue vem todo pro dedo. Porque os meus anticorpos e todo o exército de sobrevivência do meu corpo, os meus genes, sei lá o que, as minhas moléculas, eu não sou médica, eu não sei explicar, vão pra área que precisam de atenção. Então, agora cortou o dedo, precisa sarar o dedo. Então, fica quente, vermelho, incha, não é? Fica quentinho. Quando você vai falar, você sente medo, o seu corpo fala assim, homem das cavernas, corra! Então, como corra, é na perna. Então, o seu sangue vai pra perna, falta oxigenação. Quem carrega oxigênio no seu corpo? Não é o seu sangue? Então, se o seu sangue tá em outro lugar, você tá sem oxigenação na cabeça e na voz. E aí, quando isso acontece, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar a condição do medo. Porque o medo nunca vai deixar de existir. Nunca na sua vida você vai parar de sentir medo. Assim, não, eu não sinto medo. O que você faz é controlar o nervosismo. Que é uma coisa, lá, ó, eu fico nervoso quando começo a bater o pé sem parar. Por que bate o pé? Olha que interessante. Eu bato o pé como um instinto de sair correndo. Só que você não é mais o homem das cavernas. Você pensa, então você fala, eu não posso sair correndo. Então a sua perna fica ali, ó, postos, entendeu? Agitada. Então a gente deve controlar o nervosismo, que é o que acontece depois que você sente medo. É um estado de alerta em que você fica nervoso, então você precisa controlar. Então, nesse momento, você aceita o medo, você fala, puxa, estou com medo. Então, você vai fazer de tudo para você ficar o mais parado possível. Antes de entrar no palco. A ansiedade é exatamente esse nervosismo aqui que eu tô falando. Quanto mais você alimenta o nervosismo, mais você vai continuar sentindo medo. Melhorei o medo enfrentando os obstáculos. É mesmo, né, Camila? Quando você enfrenta os obstáculos, você tem a exposição à vivência. Você experimenta aquela situação e geralmente é mais fácil do que você pensou que seria. Porque o medo faz com que você tenha uma fotografia da situação muito superestimada. E nem é tudo aquilo, entende? Quem tá comigo dá corações aí pra mim. Então, o que você faz é reconhecer o medo, aceitar o medo, falar, puxa, eu tô com medo. Mas pensa assim, cara, a Ivete Sangalo sente medo antes de entrar no palco, né? O Neymar sente medo antes de entrar em campo. Astros do rock sentem medo antes de entrar no palco. Então, que seria eu, pessoa, né, com menos experiência do que eles, por que eu não sentiria? O normal é sentir medo. O medo faz com que você fique aquecido. O medo faz com que você fique alerta de que não é um dia normal, é um dia muito especial, é um dia importante, você precisa colocar toda a sua concentração nisso. Então você vai acalmar. Quando eu tô com medo, às vezes eu tomo mais coragem, por causa da adrenalina. A adrenalina faz com que você esteja em estado de sobrevivência. Já viu aqueles programas de estado de sobrevivência na selva?
O cara só consegue ficar aquele tempo todo sem comer porque ele está em estado de sobrevivência. A natureza dele sabe que ele vai morrer. Se você tá na sua casa, você fala, vou ficar 6 horas sem comer. Você tem uma fome desgraçada, você desmaia. Você tem, tipo, hipoglicemia. Mas se você tá na selva, você não desmaia. Porque você tá em estado de sobrevivência. A adrenalina vai você entrar em estado de sobrevivência. Parece que o corpo fica dormente. É ficar formigando, não é? O estado é de formigamento. Frio em algumas partes. E gelado em algumas partes, principalmente as mãos. E quente em outras partes, principalmente os pés. Os pés suam. Se você sente medo, você vai ver que a sua meia ficou molhada. E não as suas luvas, a sua meia, o pé. Porque a adrenalina está na perna. O sangue está lá. Então, o que você tem que fazer para o sangue voltar para a cabeça? Essa é a pergunta. O que você faz? Você se acalma. Quando você está sob controle das suas emoções, você está calmo e você pensa. Então, para você conseguir continuar pensando, você se acalma, respira, para os pés, pingam, né? Você sua, né? Então você para, você coloca os 2 pés no chão, você se acalma. Respira. Você olha para as suas anotações, você se acalma, você fica parado. E você respirando, você traz de volta a oxigenação aos poucos, não é uma respiração. Se for necessário, se você não conseguir fazer isso quietinho lá, você vai no banheiro. Se fecha lá no banheiro, faz uma preparação para você entrar. Palestrantes fazem isso. Um Robert Iniashik, um Tony Robbins. Não entra no palco do nada. Pá, vou entrar no palco. Não, o cara se prepara. O Tony Robbins sente... Ele diz que ele não tem medo de palco, eu acredito. Mas ele se prepara. Quem já assistiu o documentário dele sabe disso. O cara se prepara para isso. Né? Ele respira. Ele se acalma. Ele se concentra. E quando você faz isso, você dá um comando para o seu cérebro. Adrenalina, volte para a cabeça. Adrenalina, venha para a cabeça. E quando você volta a sua circulação sanguínea para a cabeça, você pensa de novo. E quando você pensa de novo, você se lembra de todo o conhecimento que você tem. Você se lembra que você não foi escolhido para falar em público por acaso. Se você está falando em público, foi porque você foi escolhido para isso. Porque você sabia que você era uma pessoa especial para falar desse assunto. Se o seu chefe pediu para você falar disso, é porque ele sabe que você é a melhor pessoa para falar disso. Se você foi escolhido para fazer um discurso na sua empresa, para receber um prêmio, é porque você sabe falar disso. Se você foi escolhida é porque você sabe falar disso, né? E se você sabe falar disso, você já tem experiência de falar disso, e você sabe quais são as suas forças, você sabe as suas qualidades de falar, você vai controlar o seu nervosismo pensando nisso, tá entendendo? Olha que tema legal, cara. Ó, é incrível falar disso. Quem tá gostando, dá corações aí pra mim, pra eu ir pro passo 5. Dica número 5. Não adianta tentar falar em público estando nesse estado. Seu sangue foi pras pernas. E daí você vai... É aí que dá branco, é aí que você gagueja, é aí que você treme a folhinha do papel. Quem que já viu, pessoal, assim, ó? Ai, eu vim falar do meu trabalho aqui na faculdade. Por que gagueja, treme o papel? Porque a adrenalina tá na perna. Então respira, se acalma. Lembra que você foi escolhido para falar disso pelo seu grupo ou pelo seu chefe, porque você é bom, né? Confia no que você estudou. Você estudou pra caramba, você se preparou, confia, né? Usa os seus talentos, fala, poxa, o que eu sei falar bem? Pô, eu tenho uma presença de espírito legal, eu sou um cara que sei lidar com as situações apesar de tudo. Ou então eu não tenho muita presença de espírito, mas eu sei que eu estudei isso, eu tenho conhecimento do assunto, então eu vou focar naquilo que eu já faço bem, né? Você querido comigo mesmo, certo? E aí, por fim, eu vou para a dica número 5, que é uma dica da experiência e da vivência, por isso que ela vem depois do medo. Tenha uma atitude firme e livre de manias. Firme. Firmeza. Quem é firme é ereto.
Quem é firme fala com confiança. Quem é livre de manias é quem não fica cutucando coisa o tempo todo. Entendeu? Você já viu palestrante que fica assim no botão? Que fica assim, entendeu? Livre de mania. Suave, solto. Livre de mania, livre de né, aham, aí então, aí. Se livre das manias e tenha uma atitude firme, uma atitude soberana, uma atitude consciente, uma atitude de sucesso. Agora ficou mais fácil de falar em público, sim ou não? O que vocês acham? Quem quer compartilhar aí o que achou dessa live? A hora é agora. Enquanto vocês fazem isso, eu vou aqui dizer os passos de novo. 1. Conheça o assunto com profundidade. 2. Pratique e adquira experiência. 3. Identifique as suas qualidades. 4. Quando o medo aparecer, encare-o normalmente e controle o seu nervosismo. E 5. Tenha uma atitude firme e livre de manias. Tá certo? É a maior insegurança possível. O Vicon tá falando de uma mania que muitas pessoas têm quando tá inseguro, de terminar a frase com uma entonação de pergunta, né? Tipo isso. Faz assim, ó, ao invés de eu falar assim, tenha uma atitude firme e livre de manias, a pessoa falaria assim, ó, tenha uma atitude firme e livre de manias, né? Quando eu faço isso, eu tô pedindo para que você confirme para mim que o que eu estou dizendo está certo. É isso que soa para quem ouve. Eu sei que quem fala, né, é porque não sabe terminar a frase, e daí, né? Hoje vai ter uma palestra do Bolsonaro na sua cidade. Aí você vai observar se ele faz esses 5 passos, tá bom? Que legal, gente. Que bom que vocês estão gostando. Show de bola. É isso aí, ó. Ficou mais fácil agora? Peito pra frente. Bumbum pra trás. Raspa a garganta e solta o verbo. Adorei, bebervinho. Parabéns. É isso. Atitude firme é isso. Postura ereta, né? Peito de pombo, como eu costumo dizer. Barriga pra dentro. Respiração controlada. Sorriso na cara, né? E é isso que a gente faz para falar em público mais fácil. A gente controla isso. Como vocês podem ver, técnica salva toda a pele. E eu vou dizer para vocês que eu duvido que exista algum palestrante, comunicador, político, cantor, ator, apresentador de televisão, professor que não conheça alguma técnica de falar em público. Todo mundo que você fala, nossa, esse cara fala bem pra caramba, que sorte que ele tem, que ele nasceu com o bumbum virado pra lua. Tudo é técnica e treino, como disse aí o Bebervinho perfeitamente. Tudo pode ser aprendido. E quanto mais a gente exercita aquilo que a gente aprendeu, mais a gente incorpora o aprendizado, mais aquilo vai fazendo parte de você. E mais vai ficando fácil. Lembra quando você começou a dirigir, como era difícil pra caramba entender como é que você ia controlar os pedais, a marcha, o volante, ainda por cima olhar pra frente, não atropelar ninguém, olhar a placa, né? Como é que você ia fazer isso tudo ao mesmo tempo? Então você treinou e hoje você é um super motorista, né? Fazer tudo ao mesmo tempo é complexo, é super dirigir, gente, é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque envolve, por que é difícil? Porque envolve várias atividades ao mesmo tempo. Tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. E veja que hoje em dia, que você já é um motorista experiente, você consegue dirigir, mudar a música do rádio, falar no telefone, conversar com quem tá do lado, pensar, meditar enquanto você dirige. Olha que loucura isso. Às vezes, prestar atenção no GPS. Cara, você consegue fazer isso, quem consegue falar com o Waze ao mesmo tempo, tomar decisão, não, eu não vou pelo Waze, eu vou pelo Waze, ao mesmo tempo que você dirige. Quando você começou a dirigir, você não conseguia fazer isso. Isso prova que tudo pode ser aprendido, e tudo é experiência, e falar em público também é. E técnica mata pau. Então, pensando nisso, eu já falei aqui na semana passada, eu vou repetir, eu faço coaching, eu sou a coach Luciana Figueiredo, esse é o Voe Mais Alto, né? Voe Mais Alto é o meu lema. Na Canvas Consultoria Coaching, YouTube e Facebook, essa é a minha empresa, luciana@canvasconsultoria.com.br. Eu trabalho com coaching, eu faço coaching tradicional, eu te ajudo a você chegar onde você quer. A máquina mais adaptável do mundo, só não consigo subir escada de chiclete. Daí é só para os especialistas, né? Aí é só para os especialistas. Então, eu ajudo você a conquistar suas metas, a desenvolver habilidades que você precisa para chegar onde você quer.
E aí eu desenvolvi um programa intensivo para que você tenha condições de trabalhar com coaching de uma forma mais rápida e até mais barata também, que você faz menos sessões. Fazer um intensivo, um programa intensivo, programa que é focado especialmente em comunicação no trabalho. São 5 sessões, caderno de estudos. Ah, Soraya, você é uma fofa, parabéns, viu? Ah, que lindo, beijo Dait pra você também, sua linda. Então, o que é a parada do programa de coaching intensivo para comunicação no trabalho? É o seguinte, coaching tradicional é feito em mais sessões e é 100% personalizado. Eu faço coaching de 10 a 15 sessões, no mínimo 10. Obrigada, bebê Vinho, show de bola. Eu faço no mínimo 10 sessões para você fazer um processo de coaching tradicional, para você se conhecer melhor, estabelecer suas metas, alcançar seus objetivos, desenvolver algumas habilidades. Claro que quanto mais sessões é melhor. Quando a gente faz um processo de coaching tradicional, a gente investe muito mais energia, né? E talvez você não queira ou você não possa. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço você hoje pela sua participação aqui na live. Sensacional. Contribuiu muito para a nossa energia hoje. Né? E quando às vezes você fala, poxa, mas eu não quero dedicar, ou eu não posso, né? Por tempo, ou por falta de dinheiro, ou porque você quer ser muito específico, ou porque você já fez coaching antes e você quer fazer outro processo, venha fazer. São 5 sessões, comunicação no trabalho. É um programa 100% focado em comunicação no trabalho. Você vai desenvolver técnicas e habilidades, você vai entender por que você sente o seu medo, porque cada pessoa tem medo de coisa diferente, tá? Não é todo mundo igual. Um sua a mão, outro sua o pé, cada um tem um medo diferente. Um tem medo do chefe, outro tem medo do namorado, entendeu? Medo é um negócio diferente para cada pessoa, porque a gente tem uma carga diferente para isso, então você vai entender o porquê que você tem esse medo aí. Você vai entender como brigar com isso, você vai aprender técnicas de passo a passo para você lidar com isso. E você vai fazer uma conclusão, assim, a tua última sessão vai ser pra gente injetar muita segurança e confiança em você. A gente vai realmente mudar a tua estrutura cerebral em 5 sessões com muita confiança e muita segurança para você. Essa é a minha proposta. Se você quiser conhecer mais... Desculpa, gente. Eu consegui segurar mais de 1 hora já aqui. Minha voz tá acabando. Luciana@canvasconsultoria.com.br. Para você saber mais sobre o processo, fico doida só de ver essa menina fazer tudo isso e mais. Mãe, muita energia, fazer muita mesmo. Luciana@canvasconsultoria.com.br. Me manda um e-mail para você saber mais. Se você quiser saber sobre o programa intensivo de comunicação no trabalho, me pede, eu te mando um e-book. Tô mandando mel aqui, ó. Show de bola. Eu te mando um e-book completo com tudo que você precisa saber para você tomar a decisão de fazer o processo. Se você tiver outros objetivos, além do objetivo de se comunicar melhor no trabalho, eu te convido a fazer uma sessão experimental de coaching. Vem conhecer o processo. Vem fazer uma sessão. Tem canal do YouTube. Sim, é o Canvas Consultoria Coaching. Assina lá, se inscreve no canal, que daí você recebe tudo avisinho lá quando chega o vídeo novo. É legal. Então, e se você tiver outros objetivos, fala, Luciana, mas esse não é o meu desafio central. Eu sinto que eu tenho que desenvolver também outras áreas. E aí você vem fazer uma sessão experimental. Marca uma sessão, me manda um e-mail, marca a sessão. Você tem que me mandar um e-mail porque tem um passo a passo para você agendar a sessão experimental. Tem um questionário que você responde, tem todo um passo a passo para você chegar na sessão, porque coaching não é para todo mundo e coaching não é para qualquer momento da vida. E aí eu vou avaliar se você é uma pessoa, é um candidato para fazer coaching, para você não gastar nem o seu tempo nem o seu dinheiro, tá bom? Oi, Harumi! Um beijo, querida, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Então tá bom, manda um e-mail para mim, venha saber mais sobre o processo. É isso, esse foi mais um Voe Mais Alto no tema comunicação no trabalho. Mais uma quarta-feira, 8h30 da manhã. Mais uma vez nós estamos juntos aqui pra gente voar mais alto na vida, na carreira, nos negócios, no trabalho. E se você tá assistindo essa live na reprise, você também pode compartilhar. Se você tá assistindo no YouTube, lembra de compartilhar essa live. Eu garanto que tem muita gente aí que vai
Pô, vai ter vários insights com essa parada do medo, né? Pô, medo é só administrar. Dá pra administrar se eu entender o que acontece no meu corpo. É só um processo químico, que legal, eu posso controlar isso. Bebervinho, um grande abraço pra você também. Muito obrigado pela sua participação. Eu adoro a participação de vocês, adoro os corações. Um beijo pra você. Uma excelente quarta-feira e uma excelente semana pra você. Até mais!